A carta de Paulo aos Romanos, escrito de Paulo aos irmãos da igreja de Roma, no capítulo 11. Carta de Paulo, como vocês sabem, é uma carta que Paulo escreveu aos irmãos de Roma, entre outras coisas, passando as suas credenciais. Paulo estava aqui no momento em que pretendia fazer uma viagem missionária para a Espanha e precisava, então, do apoio destes irmãos, né? Então, como vocês veem no começo da carta, Paulo vai falar bastante sobre a teologia, né? O tratado teológico. Paulo fala bastante a respeito aqui daquilo que crê, como que passando as suas credenciais, né? É bastante interessante, porque uma das questões que os Anderson, irmãos poderiam desculpa levantar... interromper, Esther. Pois não. Romanos 11. Nós leremos do 33 ao 36, os versos finais do capítulo 11. Como elas estão procurando, elas não conseguem acompanhar. É interessante, você estava falando... A Esther pode interromper a qualquer momento, viu, Esther? Desculpa. Muito obrigado. É porque se elas estão procurando, aí elas não conseguem ver. Então, esperar só um pouquinho para procurar o texto. Aí eu passo a referência inteira. É Romanos 11, no versículo... 33 até o 36. Então, Paulo era questionado aqui pelos irmãos de nada. Pelos irmãos aqui, eu poderia ser questionado, né, um pouco sobre a sua vida. Paulo, por que você apanha em todo lugar que você vai? Por que você é preso em todo lugar, né? Então, Paulo se apresenta aqui. Mas aqui já no final, né, se aproximando aqui do final da carta, Paulo faz aqui uma doxologia, ou seja, ele fala a respeito do Senhor, uma exaltação ao Senhor. Tá? É isso que quer dizer doxologia. Verso 33, vamos começar a leitura. Romanos 11, de 33 a 36. Diz assim a palavra do Senhor. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Nós começamos falando na semana passada um pouco sobre isso, não é? Quando nós trabalhamos com o estudo da palavra do Senhor, ou quando estudamos teologia, ou quando fazemos teologia, a gente pensa, e é uma pergunta aqui que você nem precisa responder, mais retórica, né? E não está errada a resposta, que na maioria das vezes a gente dá, até pela própria palavra, né? Theo, de Deus, elogia o estudo de Deus. Mas será que é verdade isso? Será que é dessa forma que realmente acontece? O pastor Márcio falou um pouco sobre isso na semana passada. Ou seja, nós, quando estudamos, por exemplo, um objeto, e nós chamamos objeto de estudo, por exemplo, vamos estudar uma caneta, por exemplo, né? A gente tem acesso à caneta, acesso total à caneta, podemos desmontar a caneta, ver do que a caneta é feita, temos, por assim dizer, pleno acesso às informações que nós precisamos para esse estudo, né? E corremos atrás de outras que, sabidamente, podemos alcançar. Mas quando nós pensamos sobre estudar Deus, nós temos condições de fazer o mesmo processo que fazemos com essa caneta, com qualquer outro objeto, ou qualquer outra matéria que a gente possa vir estudar? A gente pode conhecer tudo a respeito de Deus e esgotar o nosso conhecimento sobre Deus. Nós lemos, não à toa, esse trecho da palavra do Senhor, que versa um pouco sobre esta questão. Né? E quando ele diz aqui, ó, profundidade da riqueza, ele vai dando várias pistas para nós, para respondermos a esta pergunta. Né? Ele diz assim, ainda no versículo 33, quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis, uma palavra difícil, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Então, Paulo vai dando aqui alguns detalhes, pistas importantes que nos fazem chegar a uma conclusão sobre essa pergunta que eu fiz. Podemos nós saber tudo a respeito de Deus? A resposta, obviamente, que é não. Nós não podemos esgotar
o conhecimento pleno de Deus. Nós não podemos saber tudo, absolutamente tudo sobre Deus. Né? E nessa construção, a gente faz uma pergunta. Então, o que, de fato, a teologia consegue estudar? Até onde a gente consegue? A gente estuda a revelação, como nós falamos na aula passada. Nós só podemos, de fato, saber de Deus o que ele nos revelou. Tudo bem até aqui? Só podemos saber, de fato, de Deus aquilo que ele revelou. Nós estudamos, né, e vimos na semana passada a questão da revelação através das coisas que foram criadas. Aliás, Paulo versa bastante sobre isso no primeiro capítulo, nos primeiros 2 capítulos da carta aos Romanos. Né? Podemos ter um conhecimento a respeito do Senhor, observando e estudando as obras da criação, mas a gente estudou também, vimos na semana passada, a título de introdução, que esse conhecimento não é suficiente para que nós, inclusive, alcancemos a salvação. Não é? A gente tem um limite, o que nós chamamos de teologia natural. Não é? De fato, a gente foca os nossos estudos nesse sentido de teologia, principalmente na revelação através da palavra do Senhor, daquilo que ela relata, mesmo antes de ter sido escrita, obviamente, e daquilo que certamente consta nas páginas da Escritura Sagrada. Nós trabalhamos basicamente com esses fatores, com esses fatos, com essas variáveis no nosso estudo. Nesse sentido, eu gostaria de convidar, aliás, acho que poucos de vocês vão ter acesso, mas teremos depois a Confissão de Fé de Westminster. O que ela nos diz a respeito disso? Para os irmãos, eu não sei, no nosso aplicativo da igreja, nós não temos a Confissão de Fé para baixar, mas nós temos um aplicativo da IPB que chama-se Símbolos de Fé. Lá nós temos acesso tanto à Confissão de Fé quanto aos catecismos, o breve e o maior. É gratuito, depois vocês podem baixar isso nos aplicativos de vocês, no celular, né? Quem precisar de ajuda depois pede, tento ajudá-los. Anderson, alguém falou alguma coisa? Eu consegui. Você fechou o microfone, Simone. Está lá no próprio site da IPB. Isso, também. Presbiteriana do Brasil. Se a pessoa não quiser baixar o aplicativo, ela já acha direto lá. Você consegue baixar no computador. Legal. A dica da Simone no próprio site da IPB, né? Ou, os irmãos que quiserem, no aplicativo que se chama Símbolos de Fé. Tá bom? Depois, se alguém não conseguir encontrar, eu passo o caminho para vocês aí. Mas diz o quê? A Confissão de Fé, no seu primeiro parágrafo, ela diz o seguinte: a Confissão de Fé, que foi escrita entre os anos 1643 e 1649, lá no século XVII, lá em Westminster, na Inglaterra, ela diz assim, a respeito disso que nós estamos falando até aqui. Ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestam de tal modo a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis ou indesculpáveis, todavia não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e da sua vontade, necessário à salvação. Por isso, foi o Senhor servido em diversos tempos e diferentes modos revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade, e depois, para melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Isso torna a Escritura Sagrada indispensável, tendo cessado aqueles antigos modos de Deus revelar a sua vontade ao seu povo. O primeiro capítulo da Confissão de Fé de Westminster, então, fala justamente sobre isso. Até aqui, tudo bem? Podemos seguir? Algum comentário, dúvida? Ok. Sigamos, então. Eu peço que vocês, ainda na carta de Paulo aos Romanos, vamos abrir no primeiro capítulo da carta de Paulo aos Romanos. Vamos ler do verso 19 até o verso 21. Romanos 1, de 19 a 21. Quem quiser pode abrir o microfone e fazer a leitura para nós, por favor.
Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem, desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Muito obrigado. Até a leitura. Eu estou falando sobre a questão daquilo que Deus revelou, daquilo que Deus manifestou, né? E aí, obviamente que a confissão de fé bebe desta água aqui, desse ensino bíblico, desse ensino do apóstolo Paulo, a respeito dos homens e da sua característica como indesculpáveis diante daquilo que Deus revelou, tá bom? Eu gostaria ainda, nesse sentido, de ver algumas coisas que foram geradas também desde o momento da confissão de fé, e aí entrando propriamente no que diz respeito à nossa aula de hoje, nós vamos ver 3 perguntas do breve catecismo. Também, da mesma maneira que vocês podem ter acesso à confissão de fé através ou do site da IPB, ou desse aplicativo que eu falei, tá? Mas não tem problema, eu vou fazer a leitura aqui de algumas perguntas. Nós vamos ver a 4, a 5 e a 6, que falam a respeito de Deus, né? E essas perguntas, elas podem, nesse primeiro momento aqui, já dar um auxílio para nós no prosseguimento de algumas definições que são importantes para a sequência do que nós vamos estudar. A pergunta 4... Pois não. Eu consigo enviar para vocês por aqui, que eu já tenho os arquivos tudo certinho aqui no computador. Tá, passa, a gente não vai, acho que, abrir agora ou baixar, mas pode passar e deixa disponibilizado. Pode baixar. Se a gente for baixar agora, a gente vai perder tempo. Então, a Simone vai baixar isso e, posteriormente, vocês poderão baixar. Ok? Pergunta 4 do breve catecismo de Westminster. É pergunta simples essa, aliás, né? Vamos ver se é simples mesmo. O que é Deus? Pergunta simples para nós respondermos. O que é Deus? A resposta a essa pergunta: Deus é espírito, infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Espírito infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Isso, irmãos, nós estamos aqui na 4ª pergunta do breve catecismo, mas essa definição é muito importante para tudo o mais que nós vamos estudar. Aliás, quando nós começamos a estudar ou fazer exercícios na área teológica, ou mesmo para o curso de catecúmenos, ou para novos membros, isso é muito importante que tenhamos em mente, tá bom? Essa definição é importante para nós, porque hoje em dia a gente tem um grande problema com definições dentro da igreja chamada evangélica. Ou seja, a gente vê as pessoas dizendo algumas coisas sobre Deus que realmente estão completamente fora daquilo que ele mesmo revelou em sua palavra. Alguns textos que corroboram, obviamente, a resposta a essa pergunta, o que é Deus, está na própria palavra do Senhor. Vou ler alguns textos aqui. Evangelho de João, capítulo 4, verso 24. Dá um tempinho para vocês encontrarem. João 4, 24, o Evangelho. Diz assim a palavra do Senhor: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Outro texto da palavra do Senhor, dessa vez no livro dos Salmos. Salmo 145, verso 3. Salmo 145, versículo 3. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado,
A sua grandeza é insondável. Traçando aí um paralelo com o texto que nós acabamos de ver lá em Romanos, né? A grandeza do Senhor insondável. É Salmos Outro qual, texto. por favor, Anderson? Aí no Não meio entendi. rápido. Salmos foi qual? Desculpa. O Salmo 145, verso 3. Obrigada. O próximo texto, carta de Tiago, capítulo 1, versículo 17. Tiago 1, 17. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Esses textos anexos que nós lemos aqui estão todos disponíveis ali quando você tiver acesso ao breve catecismo, tá? Então, fica aí até como uma tarefa para vocês acessarem, e aqueles que tiverem dificuldade, por favor, comentem ou conversem comigo aqui, que eu dou um jeito de vocês terem acesso ao material, tá bom? Próxima pergunta, importante, já que hoje nós vamos tratar sobre Trindade, a pergunta número 5 do breve catecismo, que diz assim: há mais de um Deus? E a resposta, se alguém errar essa pergunta, vai reprovar, né? Há um só Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Há algumas referências também que eu gostaria e faço questão de ler para vocês. Livro de Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. Deuteronômio 6, 4. Vendo que vocês estão colocando no chat aqui. Obrigado, viu, Ricardo? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Falamos sobre a resposta à pergunta, há um só Deus, não é? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Outro texto, escrito dos profetas, agora, profeta Jeremias, capítulo 10, verso 10. Jeremias 10, 10. O Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. E, para terminar, o texto do Evangelho de João, capítulo 17, verso 3. João 17, verso 3. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Bem, a gente viu aqui a definição sobre o que é Deus, né? Se há apenas um Deus, né? Se há um só Deus. E a pergunta 6, que começa a trabalhar um pouco e entra basicamente no que nós vamos estudar aqui. Quantas pessoas há na divindade? Quantas pessoas há na divindade? Há 3 pessoas, a resposta: há 3 pessoas na divindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, e essas 3 pessoas são um Deus da mesma substância, iguais em poder e glória. Bem, nós vamos falar sobre Trindade hoje aqui, né? Sobre essas 3 pessoas, Pai, o Filho e o Espírito Santo. E antes de a gente explorar um pouco mais sobre esse assunto, é importante que a gente tenha bastante humildade ao nos aproximarmos desse tema. Eu gosto sempre de iniciar aulas sobre Trindade citando Agostinho. Agostinho de Hipona, o bispo do norte da África setentrional, lá da Argélia, viveu entre o século IV e o século V. Um homem de uma
produção literária enorme, descomunal, magnífica. Esse homem, esse bispo, e aí eu até brinco, né, com os irmãos que porventura venham da Igreja Católica, podem pensar, nossa, vai citar um bispo do passado? Eu sempre brinco assim, que houve salvação, viu? Entre o momento da assunção do Senhor Jesus até a Reforma Protestante, houve salvação. Para muitos isso parece escandaloso às vezes. Mas Agostinho, esse homem, escreveu uma grande obra entre tantas outras obras que ele escreveu, e ele escreveu sobre a Trindade. Foi uma obra que ele publicou na sua maturidade, mas uma obra que ele trabalhou nela durante muito tempo na sua vida. E é uma obra gigante, são vários livros, são 15 livros no total, né? Quando ele tinha escrito 12, as pessoas estavam apressando ele para entregar, levaram alguns livros dele, porque queriam publicar antes, ele teve que revisar esses livros depois. O trabalho dele era muito grande. Mas, depois de escrever essa obra, que é um colosso, ele revisitou essa obra quando ele escreveu sobre as suas retratações. Revisitou essa obra 3 vezes, pelo menos, no meio do caminho ali. Né? Alguns autores e alguns biógrafos dizem que ele mesmo se debatia sobre aquilo que ele havia escrito anteriormente. Né? Conta uma lenda, e aí a título de lenda mesmo, e como lenda deve ser tratada, né? Que Agostinho, uma vez, andando pela praia, viu um menino que tinha cavado um buraco na areia, um buraco pequeno, e ele ia, então, até o mar, com um recipiente, com uma vasilha pequena, e corria até o buraco e despejava a água ali. E corria e voltava, e corria e voltava, e então, Agostinho, experiente, né? Chegou com aquele ar de sábio e pergunta para o menino, olha, o que você está fazendo? Né? Aí o menino falou, eu quero pegar a água toda do mar e jogar dentro desse meu buraco. E aí o Agostinho disse para o menino, mas você não está vendo o tamanho do mar? Você acha que tem alguma possibilidade de você fazer todo o mar caber dentro do seu buraco, ou esconder toda a água do mar nesse buraco? Ele falou, olha, realmente não é fácil. E aí é a título de lenda, né? Mas é muito mais difícil você, com os seus recursos, tentar entender sobre a Trindade, sobre esse grande mistério, não é? E aí, então, o que nos traz aqui um certo consolo, se a gente pode dizer assim, né? Que esse realmente é um dos maiores mistérios de toda a Bíblia. Nós não temos na Bíblia uma explicação completa sobre esse assunto, de fato, e definitivamente a Bíblia não esclarece totalmente como é a relação das 3 pessoas da Trindade em um único Deus. Lamento desapontá-los, se assim faço na primeira aula, mas preciso que a gente seja bastante sincero com relação a isso. Né? Nós vamos trabalhar esse texto, mas nos aproximamos dele com bastante humildade, temor e tremor do Senhor. Né? E uma frase que eu acho que nos consola bastante, nós não temos condição sequer de saber quantos fios de cabelo nós temos na nossa cabeça, né? Ou seja, a gente não consegue nem saber o que se passa do lado de fora da nossa cabeça. Então, como Paulo escreveu, né? Lá no capítulo 11 de Romanos, é bem mais complicado e impossível, né? Por assim dizer, desvendar aquilo que são os pensamentos de Deus, os segredos do Senhor, tá bom? A Bíblia afirma, enfim, que as coisas são assim, mas ela não diz plenamente, não revela plenamente como essas coisas podem ou como isso pode acontecer. Uma pergunta para vocês, e aí vocês não precisam me dar nenhum número exato, podem chutar, esse é o momento de chutar, né? Eu queria perguntar para vocês quantas vezes na Bíblia aparece a expressão Trindade, o assunto de hoje. Quantas vezes essa palavra aparece na Bíblia? Quem quer fazer um chute? Nenhuma. Nenhuma, Xará? Será? Alguém mais quer tá chutar? Falando não? que nenhuma também. Ali ele está falando que ela acha A que palavra nenhuma. em si não, mas tem um significado que dá para entender que 3 pessoas. Entendi. Legal. Mais algum chute? 100, 150, 10, 2? Não, ninguém chutou mesmo, não. De fato, a palavra Trindade, ela não aparece nenhuma vez na Bíblia. Né? A palavra Trindade, ela foi introduzida, vamos dizer assim, no vocabulário cristão,
através de um teólogo, né? Lá de Cartago, era um cartaginês, né? Cartago ficava lá não ficava, né? No norte da África também, né? E esse teólogo chamava-se Tertuliano, viveu ali no 3º século, ali morreu em 220. Ele que cunhou essa palavra, né? No Antigo Testamento, como o Anderson começou a dizer aqui, a gente encontra sementes, nós encontramos pistas dessa doutrina, ou seja, nós temos ali alguns plurais majestosos, algumas expressões como a quem enviaremos, se relacionando ao profeta, né? No chamado dos profetas. No Novo Testamento, aí sim, nós temos a doutrina, as pessoas reveladas, né? Tertuliano, ele foi um teólogo bastante interessante a título de curiosidade, depois, se vocês quiserem estudar, que ele lidou com muitas questões problemáticas no seu tempo, relacionadas à teologia, relacionadas à palavra do Senhor. E quando ele não encontrava assim, uma palavra para expressar o que ele estava querendo dizer, de regra ele inventava essa palavra. E a palavra trindade, essa expressão trindade, foi cunhada assim. Existem outros teólogos que trabalharam com o conceito, né? Clemente trabalhou, alguns outros teólogos dos primeiros anos, dos primeiros séculos da igreja, né? Mas quem cunhou essa expressão, de fato, foi Tertuliano. Ele lidava, então, com muitas questões problemáticas da palavra do Senhor. Ele foi um teólogo da antiguidade, né? Desses, como eu falei para vocês aqui, morreu em 220, e aí esses teólogos dessa época eram chamados de pais da igreja, alguns deles pela sua contribuição, né? Essa palavra, então, que ele inventou, ela entrou para o vocabulário cristão, a palavra trindade, e já faz pelo menos 1.800 anos que essa palavra está lá e nunca mais saiu, né? A palavra mais adequada ao longo do tempo que se entendeu para expressar o que a gente quer dizer, né? Quando a gente fala sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o que a gente quer dizer quando a gente usa essa palavra trindade? A gente quer dizer que Deus é um só ser. Como nós lemos aqui nas questões do breve catecismo, só existe um Deus, não são 4, 3 ou 2 deuses, mas um só, e esse Deus se manifesta em 3 pessoas, né? Nós temos uma dificuldade muito grande, e é uma tentação muito grande para os professores e alunos que trabalham esse assunto, que é de tentar fazer algumas analogias, né? Então, alguns falam, não, olha só, a trindade, para a gente entender de uma maneira fácil, é como os 3 estados da água, né? É o sólido, o líquido e o gasoso. É muito pobre essa analogia. Tenho muita boa vontade, mas realmente ela é muito frágil. Outros mais antigos aqui, provavelmente alguns nem vão lembrar, não, é como um 3 em 1. Na minha época existia um aparelho que chamava 3 em 1, né? Muitos de vocês devem ter usado 3 em 1 na sua vida, né? Ele tinha um toca-fita, um toca-discos e um rádio, né? Sintonizavam um rádio ali. Também uma outra analogia bem complicada, né? E como a gente fica patinando nesse sentido de definir a trindade, né? Na via positiva, a gente vai pela via negativa. O que a trindade definitivamente não é? Não é? O que ela definitivamente não é. Algumas pessoas creem até hoje que, né, e assim, partindo do pressuposto que Deus é um só, e com isso nós concordamos, mas o que eles dizem? De maneira errada, e aí considerando negativamente o conceito da trindade, né? Ele apareceu no Antigo Testamento como Pai, o Criador, não é? Aquele que é narrado ali em todo o Antigo Testamento. Aí depois, no Novo Testamento, ele tomou uma outra forma, né? Ele deixou de ser o Pai do Antigo Testamento e no Novo Testamento, então ele virou o Filho. E depois o Filho, quando ascendeu ao céu, quando subiu ao céu, aí ele virou, então, o Espírito Santo. Quantos de vocês já viram pessoas expor esse tipo de pensamento? Levante a mão, não precisa abrir o microfone, só levanta a mão. O pastor já viu, Carlão, alguns irmãos aí, de fato. E é uma doutrina até que ela parece até piedosa, né? Porque ela preserva, em tese, tá? E entre aspas aqui, aspas duplas, ela preserva esse caráter da questão de Deus ser um só, não é? Mas, de fato, esse vira-vira, né? Ele não condiz definitivamente com o conceito de trindade que nós vamos trabalhar aqui, né? Então, a gente fica vendo ali, transformou-se do Pai do Antigo Testamento
para o Filho no Novo e depois o Espírito Santo. Então, cada pessoa da Trindade são modos diferentes de Deus? Também não, né? A gente vê esse tipo de pensamento acontecendo com muita frequência, tá? Muitos que creem assim, ou muito perto disso, muitas vezes batem as nossas portas. Tem uma igreja aqui na minha cidade, em Santo André, que prega assim, até a título de curiosidade. Eu nem vou dar o nome para vocês não irem lá visitar e também para não expor, mas isso acontece sim, tá? Então, muitas vezes eles colocam isso, né? Quem morreu na cruz, por exemplo, foi o próprio pai, não é? O pai que virou filho, que morreu na cruz, e aí tem uma série de doutrinas hereges que surgiram a partir disso. Não é o escopo do nosso estudo aqui, mas fica a título de informação daquilo que definitivamente a Trindade não é, tá bom? Até aqui, alguma questão? Posso falar rapidinho, Anderson? Claro, pastor, fica à vontade. Antes ainda da Trindade, quando você lê o texto lá de João 17:3, né? E a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o Pai e o Filho a quem enviou. É uma informação muito importante que Jesus deixou para nós na sua oração sacerdotal, porque ele define o que é vida eterna. E quando ela começa, não é? Quando a gente recebe a Cristo, a gente começa a conhecer a Deus. Então, a vida eterna não vai começar quando você morreu, quando Jesus voltar. Ela já começou quando Cristo entrou no nosso coração. A partir daquele dia, né, que o Espírito Santo trabalhou no nosso coração, a gente vai ver isso mais para frente na doutrina da salvação, na soteriologia, a gente passou a conhecer Deus. E Deus é tão inesgotável, como, né, foi colocado aí no começo, né? É impossível, é insondável, é impossível da gente entender completamente a Deus, que sempre nós teremos algo novo de Deus para conhecer. E isso não só para depois, para o estado eterno, para quando Jesus voltar, para quando a gente estiver no céu. A partir de agora, a gente pode conhecer Deus. De que maneira? Pela Bíblia hoje, não é? Pela palavra de Deus, também pela natureza, mas principalmente pela palavra de Deus. E assim, de maneira inesgotável, cada dia a gente se surpreende com algo novo de Deus. Lembrando que conhecer não é só o intelecto, né? Não é só conhecimento intelectual. Conhecer na Bíblia é ter relacionamento, ter intimidade. Ele é um ser pessoal, Pai, Filho e Espírito Santo. São 3 pessoas. Não são 3 deuses, como foi colocado aqui, mas são 3 pessoas. Ou seja, pessoas se relacionam, não é? Pessoas têm contato, têm intimidade. Então, é essa a ideia. Deus se fez como um de nós, Deus se deu a conhecer, Deus está em nós, né? Então tem uma série de detalhes aí da Trindade, todas levando aqui a relacionamento com Ele. Mesmo que não entendamos, como foi colocado aqui, é impossível entender essa doutrina. Nós somos pequenos, nossa mente é incapaz de entender, não é? A gente tem esse ensinamento claro na Bíblia, mas somos incapazes. O que importa saber é que Deus nos fez para relacionamento com Ele. E a gente vai ver isso no decorrer das nossas aulas. Vamos esbarrar nesse assunto várias vezes. Aqui tem esse tema, na criação vamos ver esse tema, na aliança vamos ver esse tema, na doutrina da salvação veremos o mesmo tema, de como Deus nos fez para Ele, para sermos dele, né, para termos intimidade com Ele. Então é algo assim muito especial. Cada dia a gente pode se surpreender com coisas maravilhosas de Deus. E isso não é para depois, não, é para agora, quando você lê a Bíblia, você, né, deve buscar esse conhecimento de Deus a cada dia, e é essa a ideia. Muito legal, pastor. A gente tem hoje, infelizmente, e tudo aqui a gente teve até tomar cuidado, sobre alguns conceitos da Trindade, ou do próprio Deus e das pessoas da Trindade, quando a gente lê livros, por exemplo, como a Cabana, e tem uma teologia bastante problemática ali, provavelmente alguns de vocês já tiveram contato com essa literatura, mas que ela tem bastante problemas nesse sentido, tá? Vamos abrir a palavra do Senhor no episódio do batismo do Senhor Jesus, lá no Evangelho de Mateus, no relato do Evangelho segundo Mateus, capítulo 3, verso 16. Mateus 3, 16.
Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 3,16, batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. 17 também, eis uma voz dos céus, que dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, nesse texto aqui, nós vemos as três pessoas distintas da Trindade ao mesmo tempo, e definitivamente a gente não vê o Pai virando o Filho, nem o Filho virando o Espírito, né? Essa ideia foi rejeitada ao longo da história da Igreja, isso definitivamente não está certo, né? E deve ser rejeitado mesmo por nós nos nossos dias, porque não se harmoniza com a Sagrada Escritura, né? Eu tratei um pouco sobre a via negativa, né, sobre aquilo que definitivamente Deus, a Trindade, não é, que a gente pode falar com assertividade ou positivamente a respeito dessa questão, né? A gente pode dizer um pouco do que o pastor Márcio disse agora há pouco, né? Deus é um ser que subsiste em três pessoas. Essa expressão, essa construção também não está presente na Bíblia, ela veio depois com os teólogos, né? E a título de curiosidade, até para as irmãs que estão aqui ao longo da história, nós tivemos, sim, teólogas que deram importantes contribuições, né, na construção daquilo que veio a ser posteriormente, vieram a ser os credos, nos quais a Igreja subscreveu, e nós subscrevemos muitos deles, né? Nesse caso aqui foi uma teóloga chamada Macrina, um nome diferente, né? Ela, juntamente com outros irmãos ali da Capadócia, trabalharam nessa formulação. E essa formulação aqui, Deus é um ser que subsiste em três pessoas, ela é bastante simples, de fato, mas ela é que mais se harmoniza com o texto bíblico. Vejam, é uma informação bem simples, né? Uma formação bem singela, né? Mas o que é interessante é que depois desse período de formulação teológica, né? Período do século II até o VI, a doutrina da Trindade ela nunca mais foi questionada, né? A partir dali, ela começou a seguir por esse rumo, né? No período da Idade Média, da Reforma, que vem depois, sempre também aceitaram essa doutrina, e, de fato, nós subscrevemos essa construção até hoje como um fato teológico expresso, não diretamente, mas claramente demonstrado na palavra do Senhor. Como disse, um mistério da teologia, um mistério teológico, que mais ele deve ser aceito, porque realmente a Bíblia ensina. Algumas seitas, ao longo do tempo, eles negaram a Trindade, negam até hoje, mas essas seitas nunca foram acolhidas dentro do seio da Igreja cristã, e como seitas sempre foram tratadas, né? A Igreja como um todo, ortodoxa, né, no sentido da reta doutrina, ela sempre aceitou a Trindade nos termos que foram formulados aqui por aqueles homens da Capadócia e pela Macrina aqui, essa irmã, essa teóloga, como sendo os termos que melhor, então, casam, melhor harmonizam com o Novo Testamento, tá? Uma das coisas que definitivamente a gente vê também hoje nos nossos dias, e aí gera acusação até, ou gerou ao longo da história, de que nós éramos politeístas, né? Que nós estávamos adorando a três deuses, né? Isso também, obviamente, está errado, não está certo dizer que a gente crê em três deuses, nenhum cristão crê em três deuses, ou em três seres, mas cuidado com essa definição seguinte aqui, mas eu vou parar por aqui, para não complicar nesse primeiro momento. Nenhum cristão crê em três deuses, né? Nenhum de nós crê dessa maneira, nós cremos em um só Deus, então esse triteísmo aqui também está errado, nós cremos que existe um Deus apenas, e o Antigo Testamento estabelece isso de maneira bastante clara, e em uma confissão de fé, que nós temos também no Antigo Testamento uma confissão de fé nesse sentido, um texto que nós lemos aqui como referência às respostas do breve catecismo, é um texto que está no livro de Deuteronômio 6, verso 4, aquilo que é convencionalmente que é chamado como o Shema, né? A confissão de fé judaica, e diz assim a palavra do Senhor. Essa confissão de fé aqui, Deuteronômio 6, 4, né? Ele fala sobre a unidade de Deus,
aí não só no verso 4, mas está em Deuteronômio, em outros versículos também, mas logo no comecinho diz assim, Deuteronômio 6:4, ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. O convite aqui para ouvir, né? E como é que começa esse versículo, né? O convite para aquilo que viria, obviamente, depois, que foi dito, mas falando justamente sobre isso, é um só Deus. Esse versículo, ele tem esse nome, né? Como uma confissão, o Shema aqui, mas é muito conhecido no meio doutrinário por conta disso, de trazer desde muito cedo na palavra do Senhor essa verdade, essa doutrina expressa aqui de Deus ser um só. Vou abrir para perguntas, alguma contribuição, alguém quer falar alguma coisa? Sim. Boa noite. Boa noite. Em Deuteronômio 6, o verso 4, na minha versão da Bíblia está: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Assim, pensando na parte de interpretação, eu interpretei como não se deve crer em outros deuses, Também. certo? E não que está vinculado a Trindade é um só, sabe? Sim, mas é justamente sobre isso, porque esse é um texto que trabalha justamente na negação de que nós somos triteístas. Tá? Ok. Esse texto responde a essa acusação de que nós seríamos politeístas ou triteístas, tá? Nesse sentido aqui. Obviamente que outras nações criam em outros deuses, e nesse sentido também serve, obviamente, né? Mas para nós mais ainda, né? Porque se a gente, com a palavra do Senhor, com a revelação dele, se nós formos triteístas ou formos politeístas, aí o chicote estala mais pesado ainda no nosso lombo. A nossa responsabilidade, por assim dizer, é maior. Ficou claro, Laís? Tá, iPhone de Laís, é isso? Isso. Legal, então. Muito bem. Mais alguém quer falar alguma coisa? Se nós lemos em Efésios, tem um texto que fala um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Acho que isso consegue definir que a gente só tem realmente um único Deus. É isso também. Várias, aliás, são várias afirmações, né? O Deuteronômio aqui trata mesmo como uma confissão de fé, né? Mas tem vários textos, obviamente, que deixam isso bastante claro para nós. Alguém mais? Aline. Pois não. Só deixa eu fixar a tela dela para eu ver melhor. Eu tenho uma dúvida com a palavra catecismo. Qual Tá é o legal. significado da palavra catecismo? Bom, o catecismo... Por que usa essa as palavra? palavras que... Legal. O catecismo e o catecúmenos, né, vem toda daquela expressão catequese. Poxa, grande ajuda que eu dei aqui, né? Mas é aquela questão de receber, aquele que recebe instruções ou da instrução que é passada, né? Relativa à doutrina, relativa à moral, né? Para ser aceito ou assimilado pelo novo cristão, por aquele que se achega à fé evangélica, né? E o catecúmeno é aquele, então, que recebe essa instrução, né? Aquele que, então, chega ali a ter o contato com as doutrinas do cristianismo antes do batismo. Entendi. Não sei se ficou claro para ela. Obrigada. A palavra... vocês vão ver algumas expressões ao longo do tempo, né? Tá. Tem uma expressão interessante também que vocês vão ouvir ao longo do tempo, quando se fala sobre os novos na fé, né? Que são os neófitos. Eu sempre gosto de brincar um pouco com essa palavra. As pessoas às vezes falam sobre o neófito, eles não têm noção do que quer dizer, né? E neófito também é uma palavra interessante, né? Que vem de neo, que é de novo, né? E fitos, quando a gente vê fitoterapia, fitoervas, né? Quer dizer a respeito de plantas, né? Então, carinhosamente se diz isso,
que aqueles novos na fé são como novas plantinhas, como novos ramos que estão nascendo ali, e nesse sentido, então, eles precisam se aprofundar, ter raízes mais profundas e por aí vai, né? Então, catecúmenos tem essa raiz, a mesma raiz da palavra catequese, né? E o catecúmeno é aquele que é catequizado, aquele que recebe, então, as informações doutrinárias iniciais ali. Alguém ia falar alguma coisa? Eu percebi. Não só para ajudar aí no entendimento, você já usou essa expressão, mas só para frisar, né? A expressão catecismo, ela provém do verbo grego instrução, né? Então, aquilo que o Anderson falou, né? Instrução religiosa, uma nova instrução. Por isso, nós temos o breve catecismo, né? O catecismo para instruir crianças lá no tempo da reforma protestante, né? Ou da pós-reforma. E o catecismo maior para instruir os adultos, né? Então, é instrução, a ideia é essa, instruir catecúmenos, instruir os novos membros, capacitar os novos membros e tal. Eu não sei, você ainda vai falar mais sobre Trindade, Anderson? Só para eu... Estamos caminhando para o fim, até pelo tempo, né, que nós temos. Se faltar alguma coisa, nós podemos falar na próxima semana. Mas pode falar, pastor, a gente tem ainda mais uns 10 minutinhos, né, para completar os 50 minutos aí de aula. Tá, então deixa eu só dar uma contribuição que para mim foi muito valiosa quando eu estava fazendo classe de catecúmenos. Há muito tempo atrás, eu tinha 17 para 18 anos, né, e eu fiz a classe de catecúmenos, e eu fui muito identificado com essa ilustração sobre a Trindade, mas é claro, né, toda ilustração sobre Trindade, ela é pobre comparado com a dificuldade de entender essa imensidão de Deus, né? Deus grandeza da doutrina. É muito complicado para entender, mas dá para a gente ter um certo entendimento do que é a pessoa de Deus ou a Trindade, as três pessoas aí da Trindade. Vou dar um exemplo claro aqui. Se eu chegar lá na casa do presbítero Mauro, num domingo lá, né, e chamar lá no interfone ou da janela, gritar lá debaixo do prédio onde ele mora, eu quero falar com Cáceres. Cáceres é o sobrenome do presbítero Mauro. Quem é que vai me atender? Quem pode aparecer na janela se eu chamar de Cáceres? Pode aparecer o próprio presbítero Mauro, pode aparecer a Fátima. Se os filhos estiverem juntos, eles podem aparecer, a Heloísa ou o Gustavo. De repente, outros familiares que estiverem presentes ali podem aparecer, porque todos eles são Cáceres. Então, quando a gente chama Deus, nós estamos nos referindo à família divina. Quando eu falo culto a Deus, eu estou me referindo a essa família. Assim como nós temos um sobrenome, eu falo Deus, eu estou me referindo ao Pai, ao Filho e ao Espírito. Nós vamos cultuar a Deus, tá? Por isso é que é muito interessante quando a gente está numa classe de discipulado, quando a gente está evangelizando, olha que dica interessante na evangelização, é você definir as pessoas exatas da Trindade quando você fala Deus Pai. Eu sei a quem eu estou me referindo, né? É a mesma coisa que eu falando, eu quero falar com o Mauro Cáceres, não é a Fátima que vai me atender, não é o Gustavo, a Heloísa, mas é o Mauro, ele sabe que é com ele, toda a família sabe que eu estou procurando o Mauro Cáceres. Então, seria bom se a gente procurasse no nosso vocabulário diário usar as terminologias mais concretas. É geral falar de Deus. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas o melhor seria a gente falar de Deus Pai, de Deus Filho e do Deus Espírito Santo. E isso vai ajudar a gente a entender, eu não vou adiantar muito aqui, porque nós vamos ver isso mais para frente, a entender como se deve orar. Porque a palavra de Deus diz que a nossa oração tem que ser dirigida a quem? Ao Filho? Não, é em nome do Filho. Ao Espírito Santo? Não, é pela intercessão, né? Ou pelos gemidos inexprimíveis do Espírito Santo. Mas a nossa oração é dirigida a Deus Pai, Pai nosso que estás nos céus. Tá? Então, seria bom que a gente pudesse abrir a mente para entender isso, para, didaticamente, né, ensinar as pessoas e até mesmo a gente crescer um pouco mais. Onde você, na mesma oração, você pode se referir ao Pai, você pode se referir ao Espírito ou ao Filho, mas sempre o destino da oração é ao Pai, não é ao Filho nem ao Espírito. Tá? Diferente da adoração. A adoração é a Trindade, ao Pai, ao Filho e ao Espírito.
mas a oração ela tem destino certo, é ao Pai em nome do Filho e pelo poder do Espírito Santo, né? Pela inclinação do Espírito Santo. Mas a gente vai ver isso, né? O Anderson ainda não tem muita coisa para falar sobre isso, mas eu creio que dá uma clareada aí um pouco na mente para entender que quando eu falo Deus, eu estou referindo ao sobrenome da família, né? Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. São 3 pessoas na mesma família, na família da Trindade. Eu acho que fica um pouquinho mais claro, porque é o que todos nós temos, né? Nós temos família e temos sobrenome. Talvez ajude a entender um pouco mais aí. A gente vai tratar bastante disso na próxima aula, quando vamos falar sobre as pessoas, né, da Trindade, mas, obviamente, isso já é uma contribuição bastante valiosa nesse sentido, né? E quando a gente se depara, como a gente tem tratado ao longo de toda essa aula, com essa questão complicada ou tão misteriosa, um dos erros que muitas vezes a gente comete é rejeitar aquilo que a gente não entende, né? Mas o desafio para nós aqui, e mais do que isso, a ordem para nós aqui, é que a gente aceite, né? E a resposta a essa pergunta que naturalmente surge, né? Por que que eu devo aceitar? Porque a Bíblia ensina, e ela ensina muitas coisas que são assim. Infelizmente, não tem jeito, tem que ser realista com relação a isso. Algumas coisas, sim, mesmo sem entender, à luz da palavra do Senhor, a gente vê as verdades expressas ali, a gente tem que lidar com ela. O grande problema, por outro lado, é quando a gente tenta explicar tudo pelo campo da razão, né? E é uma outra grande tentação nossa também com relação a isso, que nós nos achamos suficientes para revelar todos os segredos, né? E eu sempre brinco, essa piada eu posso fazer agora. O Ricardo não está mais, está no segundo ano, Ricardo? Ou terceiro? Terceiro. Então tá bom. Só tem um lugar que você consegue a resposta para todas as perguntas da teologia ao longo de toda a história. Você sabe onde é? É no primeiro ano do seminário. Você vai lá, todas as respostas serão dadas, você vai encontrar resposta para tudo. No segundo ano, menos respostas você terá, no terceiro, menos respostas ainda você terá, e assim por diante. O Ricardo já está no terceiro ano, mas conhecendo ele desde o primeiro, sei que com ele não é assim. Mas o grande risco e a grande tentação que muitas vezes a gente cai e incorre é justamente sobre tentar responder tudo, e muitos teólogos ao longo da história caíram nesse problema, né? E aí entraram muito não mais para uma linha do cristianismo bíblico, ou daquilo que a palavra do Senhor revela, mas acabaram entrando mais para o campo da filosofia, mais no campo de Aristóteles, que nós não vamos tratar aqui, que ele sim procurava pela razão explicar quase todas as coisas, ou todas as coisas, né? Quando a gente fala sobre as pessoas da Trindade, e já caminhando aqui para o final, né, não significa em si uma distinção em essência dessas 3 pessoas, mas uma diferente subsistência na divindade. Nós vamos trabalhar isso na próxima aula, fica até como um desafio, um convite aqui. A essência dessas pessoas da Trindade é a mesma, todos possuem os atributos divinos, né? Diferente do que pensaram muitos teólogos, que foram por caminhos muito perigosos ao longo da história, né? Tentando fazer uma grande distinção com relação aos atributos das 3 pessoas. Não é assim. A distinção está na obra de cada um, e é isso que nós vamos ver na próxima aula. Tá bom? A gente vai, na próxima aula, começar a trabalhar sobre essa distinção na obra, sobre a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo. Como eu disse, nós tratamos sobre esse texto, né? Nenhuma analogia, né, por mais próxima que pode chegar, como mesmo essa que o pastor falou aqui, que muito nos ajuda, ela é pequena diante da grandeza da doutrina que se nos apresenta. E não temos aqui a pretensão de esgotá-la, né, como gigantes da teologia tentaram trabalhar, seja Agostinho, seja Tomás de Aquino e tantos outros, Calvino também trabalhou com isso, os reformadores trabalharam com essa questão, mas é algo que a gente não tem a pretensão de esgotar. Nós cremos sim, e esse é o grande desafio para nós, na suficiência da revelação divina. A palavra do Senhor, ela não fala tudo a respeito de Deus, ela não esgota, mas ela é suficiente para aquilo que nós devemos conhecer a respeito dele. Vamos terminar com mais um texto. Carta aos Hebreus, capítulo 9, verso 14.
Hebreus 9:14. Hebreus que começa como livro, termina como carta, começa como carta, termina como livro, né? Mas comumente a gente chama de carta. Hebreus 9:14. Falando sobre o sacrifício do Senhor Jesus, né? Não precisa ser repetido, ele é perfeito e desde sempre eficaz. Muito mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. As três pessoas da Trindade aqui sendo colocadas diante de nós, apresentadas diante de nós como verdade constante da palavra do Senhor. A isso nos apeguemos, a essa verdade, nos apeguemos e que possamos ser fiéis sempre à doutrina bíblica. Alguma dúvida, irmãos? Contribuição, sugestão ou crítica? Anderson. Pois não, Mauro? Naturalmente, eu não sei como é que os nossos irmãos e irmãs se sentem, né, em relação a isso, né? Mas a gente imagina, por exemplo, alguma angústia, né, no nosso coração, porque nós queremos nos relacionar com esse Deus. Ele nos criou, né, para que a gente se relacione com Ele, conheça Ele a cada dia mais. Não vamos conhecer totalmente, mas a cada dia prossigamos, né, em conhecer. E eu não sei se a gente pode... Uma coisa que aquieta, né, o meu coração em relação a isso, embora eu não explique, ninguém explica, né? Ninguém explica Deus, né? Como diz lá o cântico, né? Mas uma coisa que me deixa, assim, deixa o meu coração mais em paz em relação a isso, é saber que eu consigo... não entender, mas eu consigo aquietar o meu coração sabendo que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles têm ações diferenciadas, né? Embora todos eles são onipotentes, onipresentes, oniscientes, mas eu vejo a ação do Pai, a ação do Filho e a ação do Espírito no nosso dia a dia de uma forma... com características, né, ou com ministérios específicos. Não sei se o que eu estou falando é bobagem ou não. Não, de forma nenhuma é bobagem, e até eu sempre brinco que essas primeiras aulas de catecúmenos, né, são 50 minutos, 1 hora de pura agonia, né? Todo mundo se torna passageiro da agonia nessas primeiras aulas aqui. Mas a gente convida vocês a continuarem firmes e prosseguirem firmes, perseverarem, né, usando uma linguagem bíblica, porque justamente nós vamos começar a tratar não da elucidação total, mas de algo que traga também conforto ao nosso coração, quando começarmos a trabalhar um pouco sobre essa questão da ação, da atividade, do ministério das pessoas da Trindade, não é? À luz da palavra de Deus. Isso aquecerá com certeza o nosso coração. E, sem dúvida nenhuma, a gente tem essa inquietação, isso está dentro de nós. É algo que a humanidade caída tenta, de todas as formas, soterrar, que é o conhecimento e a consciência de que há um Deus verdadeiro. Mas é muito bom, porque a gente vai ter a oportunidade de trabalhar essas questões. Eu vou deixar depois para os irmãos algumas leituras que podem contribuir nesse sentido, mas eu achei muito boa a contribuição do Mauro, porque realmente isso muitas vezes gera em nós uma inquietação, uma certa angústia em nós aqui nessa primeira aula, como passageiros da agonia. Mas longe disso ser o nosso intuito aqui. Nós vamos trabalhar também com essas questões para trabalhar com a elucidação desses problemas. Mais alguém? Dá tempo de fazer uma pergunta? Sim. Além de Mateus 3:16, que você citou como referência para a pergunta 6 do Breve Catecismo, você fez mais alguma referência de alguma passagem? Da pergunta 3? Ou da pergunta 6, desculpa? Não, da pergunta 6, do Breve Catecismo. Não, da pergunta 6 eu não passei as referências, tá? Mas Mateus 3:16 e 17 é uma referência.
Mateus ainda, 28, 19, também é referência, tá? E aí, vamos para o... 28, desculpa, 28? 19. Tá. 19. Tá bom? Tá E bom, na obrigada. própria carta aos Hebreus, né, para não ficarmos só nos evangelhos, Hebreus 1, 3 também serve. Mas vocês vão conseguir acessar quando estiverem aí com o breve catecismo com vocês, o breve catecismo de Westminster, tá bom? Lição de casa para vocês nesse primeiro momento aqui, depois eu vou passar alguma leitura. Baixar, né, ou terem acesso ao breve catecismo e a Confissão de Fé de Westminster, onde vocês encontrarem esses dois materiais, o Catecismo Maior também estará, tá? Ou no site da IPB, ou no link que pode ser que a nossa irmã passe aqui, a Simone, mas depois a gente se vira com relação a isso. Se ela me passar depois, eu também passo para todos. Não, tá bom? Anderson, Depois eu passo um texto para vocês. Anderson, eu já baixei o arquivo e mandei para vocês. Para você. Para mim, Aí eu não legal. sei, vê se você consegue colocar aqui, que por aqui pelo meu, eu não sei se é porque eu sou convidada, eu não consigo mandar. Não, eu também sou convidado, querida. É o Ricardo que... Então é o Ricardo que manda aqui. É o Ricardo que é o dono da sala. Mas tudo bem, eu passo para vocês no WhatsApp que vocês me passarem, que eu estou vendo que você passou para mim aqui. Mandei. Tá bom? Tá ótimo. Muito obrigado, viu, irmã? Já tem um pontinho positivo aqui na aula. Aqui. Deixa eu ver o seu nomezinho. Pronto, olha aí. Já tem um pontinho positivo para a próxima aula. Irmãos, por hoje é só. Vamos terminar com uma oração. Vou convidar o Ricardo, que é o nosso chefe da sala aqui, para que nos dirija a Deus para terminarmos esse momento. Vamos orar. Pai, graças te damos por esse momento de estudo, esse momento, ó Deus, de aprendizado que o Senhor nos concede. Obrigado pela vida de cada um que se dispôs a estar aqui nessa noite. Obrigado pela vida do Anderson que nos conduziu nesse estudo. O Senhor continua nos sustentando, ó Deus, nos dando crescimento na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, nas nossas dúvidas. Que nós, ó Deus, busquemos as respostas que precisamos na Tua palavra, ó Deus, porque ela fala conosco, ela é suficiente e ela, ó Deus, continua a falar sempre. Então, que os nossos irmãos continue a buscar ao Senhor sempre na Tua palavra e ali acharão fortalecimento, conforto, consolo, graça e misericórdia da parte do Senhor. Continua, ó Deus, a fortalecê-los na caminhada cristã, esse momento de preparo, ó Deus, do catecúmenos e discipulado também. Senhor, ó Deus, guarde e abençoe a família de cada um. É o que nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, não se esqueçam, então, de ver aí no chat rapidinho, quem não viu ainda o meu telefone, para receberem o material posteriormente, via WhatsApp, tá? Eu vi que vocês, acho que vocês anotaram, mas só a Simone passou, e mais alguém aqui, que depois eu vou ver quem foi, tá? Mas aí vocês fiquem à vontade para mandar o WhatsApp para mim, para eu saber de vocês, Anderson, e mandar também o material. Eu acho que você passou só no começo da aula, não foi? Foi, tá no chat ali, dá para girar, mas eu posso passar de novo aqui no chat, ó. Então, porque quem entrou depois, como foi o meu caso, não apareceu o seu número. Espera lá então, olha lá, ó. Isso, para mim também não. Laís aqui. Olha lá, então já vai só um minutinho aqui, espera lá. Anderson, quer que busque aqui? Oi. Não, já peguei, eu sei meu número, rapaz. Já foi? Porque às vezes eu demoro aqui, eu não lembro, que eu nunca ligo para mim, aí eu acabo esquecendo, sabe? Mas é esse número que tá aí, ó. Pode chamar que vai aparecer aí. Tá bom? Quem não teve a oportunidade de marcar no começo, pode passar. Mesmo os irmãos que não estão fazendo catecúmenos, sigam o mesmo caminho, por gentileza, passe seu WhatsApp para mim, que eu responderei encaminhando aí para vocês, ou a transcrição da aula, como disse no começo, ou o esquema aqui da aula nesse momento. Provavelmente a gente vai trabalhar depois numa literatura para atendê-los ao longo do estudo, tá bom? Nosso irmão, a parte é isso. Levantou a mão aí. Ai, eu não sei levantar a mão. Quem falou? Eu tô com uma dúvida, Xará, rapidinho. Começou, a gente vai ainda falar a respeito da Trindade na próxima aula ainda? Sim, a gente vai falar sobre as pessoas da Trindade,
falaremos sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo também. Se tiver alguma dúvida, pode trazer no começo da próxima aula. Deixa para a próxima aula, então, porque eu acho que não dá para esgotar agora, não. Deixa para a próxima. Já sei que aquelas perguntas de 40 minutos, né, Xará? Tá bom. Guarda para a semana que vem, então, se você puder, tá bom? Se não, qualquer coisa chama o WhatsApp, a gente já começa a trabalhar num tratado teológico para responder aí. Coisas de Andersons. Não, me inclua fora dessa. Não, nada com isso, não. Irmãos, pastor, quer dar algum recado? Ricardo, algum recado? De minha parte é só. Deus abençoe a todos. Não, na verdade, próxima aula, né? Fiquem atentos. Vamos tentar entrar no máximo mais perto aí das 20 horas, para a gente não atrasar o começo da aula, né? E mesmo se você chegar depois, não tem problema. Lembrando que a aula está gravada. Gravou aí, né, Ricardo? Conseguiu gravar? E a gente vai postar em breve, daqui a pouquinho a gente já sobe lá no YouTube, tá? Para aqueles que não puderam entrar, ou quem sabe para você retomar algum assunto, se ficou alguma dúvida aí. Ok? Sempre eu abro a sala, ou pelo menos tenho conseguido, né? 7 para as 8. Então, 7 para as 8 já está aberto, aí já pode ir entrando, tal, tranquilo. Ok. E sempre o mesmo link, tá? Eu estou mandando o link, vai chegar uma hora que eu não vou mandar mais, provavelmente, porque é o mesmo link, né? Então é só você entrar pelo link que já está aí. Quando mudar o link, aí eu mando, mas por enquanto eu vou mandar. Legal. Deus abençoe, gente. Boa noite aí a todos. Deus abençoe. Obrigado, Anderson. Até logo. Boa noite, gente. Amém. Boa noite. Boa noite. Tchau, Deus abençoe. Obrigada. Tchau. Ricardo, eu ia te perguntar se quando você abre a sala tem café e pão de queijo. Olha, para mim aqui tem, né? Você sabe que aqui tem, né? Ainda bem que eu fiquei aqui para ouvir isso. Olha só. O presencial vai ter que ter, Ricardo. Só que não dá para a gente... Gente, e o café do Pastor Márcio, hein? Ih, tá café gravando, do Pastor Márcio é bom, hein? Aí vai gravar e pôr isso no YouTube. Ele já caiu fora, correndo. Deixa eu Na 5G vai